como diz o pessoal, ia dar do tiro de largada. Bom dia a todos. Bom dia, isso aí, agora eu gostei, isso aí. Eu não sei quem é que está pela primeira vez aqui, são vocês? Prazer em tê-los aqui, espero que gostem, né? Espero que se sintam à vontade na casa, né? Essa casa é nossa, né? Como diz o pessoal, é realmente nossa. E eu vou fazer uma brincadeira aqui, que a Nilza já praticamente fez a minha palestra, não tem problema. É interessante como a ideia fica no ar, a ideia, né, da coisa, né? Ela, sem notar, ela falou bastante coisas de que a gente vai conversar com um pouquinho mais de tempo. Eu queria deixar, hoje é o dia 1º, né? Nós estamos falando do primeiro capítulo, estamos reiniciando essa corrida que a gente faz no Evangelho todo ano, né? Então hoje vamos falar do capítulo 1, não vim destruir a lei. Esse capítulo, ele necessita um pouco de história, então a gente vai contextualizar um pouquinho para que a gente possa entender por que Jesus falou que ele não veio destruir a lei. E na verdade ele praticamente bateu em os saduceus, né, os caldeus, que eram os doutores da lei da época, bateu direto neles, né? Todo mundo fala, né? Oh, vocês que têm óbulos da viúva, que roubam não sei o quê, vocês que... Ele praticamente não é o sábado que foi feito para o homem, né? E sim o homem que foi feito para o sábado, e por aí vai. Ele bateu direto. Mas por que isso ocorre? Vamos imaginar que nós temos 12 tribos, na verdade eram 11, ninguém sabe onde é que está a 12ª, sumiu, desapareceu nessa história, mas as 12 tribos de Israel estavam sob o domínio dos egípcios, né? Ficaram sob lá pelos 1200 anos antes de Cristo, alguns falam em 800, ninguém sabe. Quanto mais para trás, menos certeza se tem de datas, né? Mas entre 800 e 1200 antes de Cristo, os hebreus estavam sob o domínio do povo da época com maior volume de religiosidade, pelo menos do Oriente. O Ocidente a gente não conhece, né? A China é milenar, mas tinha uma ideia bem clara sobre espiritualidade, tanto que ele tem o livro dos mortos, todo mundo sabe, as mumificações. O egípcio era bastante ligado ao mundo espiritual, né? E tinha essas 12 tribos que foram dominadas e foram levadas como escravos. Chega um filho de um faraó, Moisés, que na verdade era um hebreu, né, que foi achado. Eu acho que muita gente conhece a história. Ele foi achado numa balsa, não sei o quê, de uma família que colocou, pegou, e a esposa do faraó, que não tinha filhos nessa época, achou que aquele ser tinha sido dado a ela de presente, e foi mais ou menos um presente mesmo. Ela pegou aquela criança e começou a criar como próprio filho. Logo depois ela engravidou de Ramsés III e continuou com essa história. Vamos lá. Só tem que ele era um hebreu, e como hebreu ele via o sofrimento do povo dele. Imagina que você levar umas pedrinhas daquela lá para cima, devia ser um trabalho pesado, né? Você imagina, quantidade de gente para puxar um pedrão daquele tamanho para fazer um obelisco, ou seja, o que fosse feito, era um negócio pesado. Ele se insurge, tem toda aquela história das 7 pragas, as 6 ou 7 pragas, eu não lembro, acho que é 7 pragas e tal. Ele pega o povo hebreu, abre o Mar Vermelho, né? Que esse abre o Mar Vermelho, deve ter sido uma vazão danada, pega e sai com o povo hebreu há 40 anos no deserto, né? Para ir, na verdade, fundar Israel. Mas vamos entender. Imagine 12 tribos, não era um povo, 12 tribos, que estavam acostumados como é que eu vou dizer? A ter esse trânsito fácil pela espiritualidade andando pelo deserto.
de vez em quando, uma tribo resolvia matar a outra. Então, assim, não era a tribo inteira, mas era um grupo que ficava aborrecido com outro grupo, e naquela época era tudo na faca, então, na espada, na faca, então era muito difícil a Moisés se manter e criar uma ideia de um povo onde tinha 12 tribos, que algumas delas se odiavam. Tanto que a Samaria, os samaritanos, que eram uma das 12 tribos, sempre foram considerados hereges. Tanto que tem várias passagens na Bíblia, que quando se fala do samaritano, né, que ele era porque, para a época, o samaritano era daquelas tribos que ninguém gostava. Então, vira e mexe, o samaritano morria um monte. Então, assim, ele anda pelo deserto e vendo que não conseguia controlar aquela turba, que ainda não tinha uma ideia de povo único, ele resolve subir um monte e diz a história que ele, depois de orar, um raio voou e escreveu na pedra os 10 mandamentos. Ok? Escreveu os 10 mandamentos. Essa é a história que está na Bíblia. Se é verdade ou não, ninguém sabe. Mas, de qualquer forma, Moisés era, sem dúvida nenhuma, um médium de efeitos físicos muito forte. Se ele recebeu isso, se ele entalhou na pedra os 10 mandamentos, ou se foi realmente um raio, a gente dificilmente vai saber. Mas, de qualquer forma, se você pegar os 10 mandamentos, você vê que ele tem uma origem divina. Só tem que os 10 mandamentos foram feitos para segurar pessoas, seres que tinham acabado de sair da escravidão e ainda não se sentiam o povo. Então, se vocês notarem, era um código negativo. Eu vou provar aqui, ó. É um código negativo. Não terás outro Deus, não farás imagem, nem figura, nem tudo que as águas, nem adorarás, e nem não tomarás o nome, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás, não desejarás, não. Então, se vocês notaram, é um código negativo. Por que é um código negativo? Porque era necessário criar alguma coisa de forma que segurasse aquele grupo que de vez em quando um olhava a cara para o outro e resolvia exterminar uma das tribos de Israel. Então, assim, era necessário criar alguma coisa. Então, se nós pegarmos os 10 mandamentos, você não interessa qual é a época do homem, os 10 mandamentos continuam válidos até hoje, né? Agora, a verdade é que, vamos brincar com a Igreja Católica, né? Se todo mundo que algum dos 10 mandamentos não atendeu, não iria para o céu, né? Essa é a ideia, a não ser o padre, a sua. Então, se aqui, ó, não prestarás falta de testemunho contra o teu próximo. Acho que todo mundo botar a mão na consciência, alguma vez a gente já pisou na bola disso aí, né? Então, o céu teria uns 3 caras, né? Vou ser bonzinho, 4. E o inferno estava o restante todo, né? Mas por quê? Porque esse é realmente o código mínimo para as pessoas conviverem. Então, era um código necessário para aquela época, onde era um povo que era praticamente primitivo, saído do primitivismo e escravo. Você imagina a quantidade de raiva que havia dentro daquele grupo por ter passado pelo que passou durante tanto tempo. Foram quase 300 anos de escravidão. Então vocês imaginam, né? Imaginem, um grupão e aquela raiva toda latente. Moisés foi e recebeu um código divino. Ótimo. Mas Moisés, um cara inteligente para burro, para quem não coisa, leia a história de Moisés, era um cara muito inteligente. Ele viu que só aquilo não ia segurar aquele povinho, né? Não ia dar para segurar. E aí ele fez eu vou até ler o nome aqui, não sei nem como é que fala, é o Mazel Tov,
Isso. O Taryag Mitzvot, ou textualmente, 613 mandamentos. É aqui a gente conhece como Torá. Aqui no Ocidente é conhecido como Torá, né? Mas é Taryag Mitzvot. Só Deus sabe como é que se fala isso. E é textualmente 613 mandamentos. Então, Moisés fez 613 mandamentos, que aí ele foi legislar aquela coisa, se roubar perde a mão, se não sei. E se a gente for pensar direitinho, muito desses códigos era até contra o código divino, né? Olho por olho, dente por dente. Se perder um filho, alguém matou, você vai e mata o filho dele, aí está tudo ok. Então, se você parar e pensar, não tinha nada a ver com os 10 mandamentos divinos, né? Não tinha nada a ver, mas era necessário para que aquele povo que era praticamente, né, tribos, que muitas delas se odiavam entre si, conseguisse passar 40 anos andando no deserto, né? O que acontece? Depois de Moisés, chega Jesus e a lei mosaica estava em plena utilização. Só tem que o homem, a exemplo do bezerro de ouro, acho que todo mundo sabe, né? Lembra que numa passagem de Moisés sobe para receber os 10 mandamentos e o povo deixado a si próprio, resolve fazer um bezerro de ouro, junto ao seu ouro, pedra preciosa, e faz um bezerro para o adorar. Acho que todo mundo conhece esse pedacinho da Bíblia. E aí, o que o homem demonstrou ali, demonstra até hoje? Que é muito mais fácil eu criar uma imagem à minha semelhança, porque um bezerro de ouro tem ganância, tem a minha semelhança, do que realmente adorar um Deus que é de paz, é amor, entendeu? Então assim, hoje ainda a gente continua assim, né? É muito mais fácil você fazer qualquer coisa que seja externa a essa ideia de religiosidade. Eu vou ser bonzinho, mas eu vou ser bonzinho porque Deus vai me ajudar e eu vou ter um lugarzinho do céu. Então, ou seja, eu sou bonzinho? Não, na verdade eu estou fazendo barganha com o cara lá de cima. Ou eu vou fazer uma novena, né? Vou fazer uma novena, 40 dias de reza, porque eu quero que Deus faça o meu filho passar no concurso público. Eu vou falar com ele porque minha mãe também fazia. Então assim, estou muito tranquilo para mim. Então, mas por quê? Isso é barganha. E a gente gosta de barganhar. A gente gosta da parte exterior. O que aconteceu depois de Moisés? Moisés fez aquele monte de lei e ao longo do tempo os doutores da lei foram reinterpretando aquelas leis. Então, o homem, gente boa como sempre foi, né, foi cada vez piorando os 613 mandamentos. Tem 2000 e tantas interpretações, né, daquelas 613 leis, e a coisa foi ficando cada vez mais exterior e cada vez menos interior. Então Jesus, quando veio à Terra, falou: eu não vim destruir a lei. Mas qual foi a lei que ele não veio destruir? Os 10 mandamentos, porque é lei divina. Mas a parte do próprio Moisés, a lei mosaica, as interpretações, ele bateu nela o tempo todo. Vocês podem pegar quase todas as situações que nós temos escritos dela, todas elas eram batendo na externalidade, ou seja, as pessoas esqueceram Deus e fizeram de si pessoas que externamente pareciam boas. Todo mundo deve lembrar o óbolo da viúva, né? Todo mundo botava e a viúva botou aquela dinheirinho ali, e Jesus falou: deu muito mais do que aquele fariseu. E o fariseu deve ter dado, não tinha muito dinheiro, deve ter dado muita coisa. Por quê?
Porque um deu da sua opulência e ela deu da sua indigência. Ou seja, ela deu o mínimo que ela já tinha. Então era realmente uma doação. Tudo bem, a gente entende que aquela doação não está correta hoje, mas ela deu acreditando naquela correção, que aquilo era uma coisa legal. E o outro deu só o que sobrava. Que, aliás, normalmente, só para brincar com a gente próprio, a gente só dá para os outros o que nos sobra, né? Não, tudo bem, ninguém está falando, essa é a nossa realidade. A gente vê que a gente não está tão longe assim do povo de Israel, né? A gente não está tão longe assim. Então, essa é uma realidade nossa. O que acontece? Jesus vem e pega toda essa situação da externalidade e fala assim: vamos trazer de novo a religião, né? Vamos trazer. Ele não fundou religião, ele na verdade ele queria trazer a pureza da ideia do Deus único de novo, porque a religião foi fundada pelo homem, a Igreja Católica, isso tudo é ideia do homem. Jesus não fala em hora nenhuma, a não ser aquele pedaço que muita gente fala, né? Sobre ti fundarei a minha igreja. E ora, só tem aquele pedacinho na Bíblia toda e não tem mais nada. Então assim, está meio complicado a gente achar que Jesus falou que ia fazer uma igreja. Se ele tivesse vários pontos tocado nisso, dava até para engolir. Mas com isso, o que acontece? Jesus tirou um Deus vingativo, um Deus que dizia para dizimar o outro povo. Olha só que interessante, veio o homem veio, 40 anos andando. Vocês imaginam que 40 anos andando, os hebreus passaram por diversas culturas, por diversos povos, né? E para você passar, a comida era escassa, todo mundo sabe disso, a comida era escassa, e aí ninguém permitia que um outro povo passasse naquele local, porque senão ia comer a comida deles. E o único jeito de passar era guerreando. Então, ao longo do tempo, esse povo foi cada vez mais ficando unido pelas guerras, pela situação, uniu realmente o povo, mas Moisés falava: olha, aqui não vai sobrar ninguém. Os filisteus foram isso, ó. Mata todo mundo, sobra nenhum, que não sobre nenhum, mataram todo mundo. O mesmo homem que tinha recebido os 10 mandamentos. Só tem que nós temos que entender que ele estava lutando por quem? Pelo povo dele. E os filisteus e eles viviam se pegando. De vez em quando os filisteus matavam um monte, e de vez em quando o hebreu ia, matava um monte. Ele resolveu acabar com aquilo. Então assim, se nós formos pegar essa história, se criou um Deus muito vingativo, com muito contra até o próprio ser humano. E Jesus veio e já falou outra coisa completamente diferente quando ele chamou o Deus de Pai, que a palavra é Abba, né? Abba, que na verdade Abba é papaizinho, é uma contração, como a gente tem vô e vovô, né? Abba é mais ou menos, é uma contração da palavra abat, que é pai, né? E assim, Abba, é como se você estivesse chamando papai, papaizinho, né? É uma coisa assim, carinhosa. E ele falou que Deus era amor. Agora você imagina, tem não sei quantos anos, 800 anos antes de Jesus, um monte de gente como nós, interpretando as leis mosaicas, ficando cada vez mais externas. A gente hoje é assim, imagina na época, como a gente ia cada vez criando mais leis para externamente eu parecer bonzinho, do que internamente eu ser bom. E quando chegou e Jesus virou e falou assim: ó, eu e o Pai somos um. E aí todo mundo, opa, peraí, e chamava de Abba, Deus é amor. E como é que a gente sabe que Jesus pautou toda a sua
pregação e todo o tempo que ele teve aqui baseado no amor. É simples. Ele fez, para mim, a frase que demonstra que Jesus era Jesus, né? Esse ser iluminado, o ser mais perfeito que já chegou nessa terra. Para mim, é essa frase. Deixa eu lembrar, não me lembro, um saduceu, se não me engano, ou um caldeu, eu não lembro qual dos dois grupos, que disputavam ser os melhores interpretadores da lei, né? Pergunta para Jesus qual é o mandamento da lei, né? Qual é o mandamento que o homem deveria respeitar. E Jesus devolve a pergunta: o que conheces da lei? Aí ele diz: ama o Pai sobre todas as coisas, no céu, na terra. Igual, coloca ali, né, o primeiro mandamento da lei mosaica, mais dos 10 mandamentos. Aí Jesus fala: disseste bem, ou seja, você não olhou a lei mosaica, foi direto para a lei divina. Disseste bem, eu te darei o segundo, que é igual ao primeiro, ou seja, o primeiro e o segundo têm a mesma valia. E é este: ama o próximo como ama a ti mesmo. Então, na verdade, ele bota 3 amores. Bota 3 amores. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como ama a ti mesmo. Só tem que, se você notar bem, você só consegue amar ao próximo se você consegue se amar. Viram? Ama o próximo como ama a ti mesmo. Se você se odeia, você tem como amar? Né? Agora, quando você ama a criatura, você não está amando o Criador? Então, as coisas se encadeiam, mas começam da onde? Da onde a gente nunca consegue aprender, né? Onde a gente nunca consegue aprender. Qual é onde a gente nunca consegue aprender? Ama a ti mesmo, ou seja, não faça o mal para ti mesmo, de forma que você possa criar em você esse Deus de amor, e aí você possa dar amor, porque você tem. É nessa frase, e ele ainda bota, como ele sabia que a gente era miolinho mesmo, nós até hoje, é tudo miolinho, é uma realidade, a gente tem que começar a entender. E ele ainda bota assim: e aqui estão todas as leis e os profetas, ou seja, esquece tudo, bota tudo para fora. Pegou essa frase, fez, você é realmente um ser que está adorando Deus, né? Adorando Deus, adorando o ser que está, o Deus em você, e o Deus que há em mim ama o Deus que está no outro, né? Então, não tem como dizer que não era. Toda a pregação de Jesus visava amor. Amor. Só, vamos raciocinar. Estamos todos nós na Palestina, né? À beira do Tiberíades, né? Que era um lagão, né? A gente ainda não tinha nenhuma ideia de ciência, 90% de nós não tinha nenhuma cultura em termos letrado, somente cultura, só quem era religioso tinha alguma cultura. E eu preciso falar de física quântica para vocês. Dá para entender por que Jesus só fez de parábola? Porque imagina explicar para a gente a atração fluídica. Imagina, vamos lá, todo mundo aqui, a gente está tecendo linho, fazendo copinho de madeira. Aí eu vou falar de atração fluídica. Não tem como. Então o que ele fez? Ele pega uma imagem, e ele deixou essa imagem maravilhosa: aonde estiver o seu coração, lá você estará. Ou seja, aonde você estiver pensando e sentindo,
naquela mesma frequência você vai estar. Falei de atração fluídica sem falar nada de fluido. Então, por quê? Porque não dava. Não tinha jeito. Não tinha jeito de Jesus realmente colocar as coisas abertas, porque a ciência não tinha contribuído. E é fácil. Hoje, quando eu falo de atração fluídica, né, que as coisas iguais se atraem, as coisas diferentes se repelem, todo mundo já viu isso. Todo mundo já vivenciou. Nós vivemos num mundo onde isso se tornou claro. Não preciso mais inventar uma historinha, ou não é mais necessário inventar uma história. Todo mundo já viu, bota água e óleo não se fundem. A gente viu. Então começa assim, olha, tem coisa que se junta e tem coisa que não se junta. Todo mundo já viu isso. Então, era necessário que a ciência, ao longo do tempo, trouxesse a sua contribuição. Só tem que a ciência vem avançando, das aquelas ideias que, colocando todas as parábolas, eram ideias que ficaram bastante subentendidas, né? Ficaram bastante subentendidas, né? O óbolo da viúva, todo mundo pensa em dinheiro, e na verdade ele não está falando nada de dinheiro, ele está falando quanto aquela pessoa está abrindo mão dela em prol da outra, né? Em prol daquele, porque o óbolo da viúva, a ideia, muita gente não sabe, tem o gasofilácio, só para a gente contextualizar. Gasofilácio era um pedaço de água assim dentro do templo de Salomão, que de vez em quando borbulhava. Só Deus sabe por que borbulhava, mas de vez em quando borbulhava. E a ideia era que quem caísse na água primeiro, seja o que for que tinha, ia ficar bom. E todo mundo dava um óbolo, né, que é uma oferenda, para que aquele trem borbulhasse mais vezes, em vez de borbulhar uma vez só de vez em quando. Então a ideia era essa. Então tinha gente que dava rios de dinheiro lá pro buraco, né? E tinha gente que dava o que tinha, mas ela estava dando em prol de quem? Ela estava dando em prol daquele que ela nem sabia quem era. E ela tirou dela própria. Então assim, Jesus não estava falando das situações materiais, mas a gente levou muito tempo para chegar a isso. Ok. O homem começou a se desenvolver, começou a ter ciências, e aí quando a ciência começou a realmente descobrir, a Bíblia ficou com um problema. Deus fez a terra em 7 dias. A geologia, que abriu um buraco, começou a olhar, tem uma camada aqui branca, uma camada preta, um monte de concha, e aí descobriu que na verdade aquilo tinha milhões de anos. E aí os 7 dias perderam o sentido. Como é que Deus fez 7 dias que aqui a gente consegue ver que isso já foi mar, já foi floresta, já foi... Aí, peraí, 7 dias e tem 18 camadas? Então, em meio-dia ele era mar, meio-dia floresta, 2 horas ele era... Não dava. Então, a ciência, quando foi descobrindo, começou a ter ideias contrárias às ideias da Bíblia. Só tem que... Ninguém parou para pensar que um dia cósmico... Por exemplo, um dia cósmico, onde o Sol dá uma volta em torno dá uma volta em torno do centro da Via Láctea, são 244 anos. Né? Então, assim, aliás, são 2.444 anos. Então, quando você para e vê, peraí, 7 dias, e se for a nossa galáxia dando uma volta em torno da Andrômeda, porque a nossa gira em torno de Andrômeda, não sei quantos mil anos. Então, dia é uma coisa elástica. Entendeu o que eu quero dizer? Essa ideia de sol e dia, de noite e sol, é uma coisa elástica. Depende do seu referencial. Então, quando a Bíblia botou 7 dias, pode fazer que cada dia fosse 280 milhões de anos.
né? É uma coisa referencial. Agora, quando se recebeu mediunicamente aquele coisa, né? Talvez ele tenha recebido 288 milhões de anos. E aí o cara olhou e falou assim, 288 milhões de anos, eu não consigo interpretar isso aqui. Um dia. Concorda? Entende como é que a coisa foi? O próprio homem foi colocando as informações dentro do nível que entendia. Então vamos lá. Chega a ciência e praticamente dá uma série de informações verificáveis contra a Bíblia. E o materialismo começa a se fortalecer, né? O materialismo começa a se fortalecer. Se fortalecendo, muita gente começa a dizer, como já teve gente que disse, que Deus era uma criação humana necessária para os parvos, quer dizer, para os pouco inteligentes. Isso é da época de Kardec, né? E era necessário que o homem, agora frente à ciência, entendesse que tudo que se fala na Bíblia era historinha contada para gente que não entendia nada na época. Entendeu? Então, era tudo historinha contada, seja no Velho, seja no Novo Testamento. Quando isso começa a ser explicado, surge a doutrina espírita. Muitos chamam de religião. Porque a religião espírita. O espiritismo em si não é uma religião. Religião, ela pressupõe um grupo organizado de pessoas que têm uma certa ascendência dentro daquele grupo. Por exemplo, a religião católica tem o Papa, tem os bispos, tem o, arcebispo, cardeal e por aí vai. Então, ele é a religião cristã, católica, apostólica, romana, né? Porque tem ortodoxa também, para quem não sabe. A católica, apostólica, romana, ela é religião, porque ela tem todo o grupo. O espiritismo não, é uma filosofia, está tudo colocado lá. Se você fizer, você vai ser mais feliz. Se não fizer, você não vai ser tão feliz. Simples assim. Não quer fazer? Não tem problema nenhum. Você tem a eternidade para apanhar e voltar a ficar bem. Olha só, é tão simples que dói. O que diz o Espiritismo? Tem uma série de situações que você deve observar para que você seja feliz. Mas eu não quero, eu desejo não fazê-lo. Problema nenhum, só saiba que tudo que você fizer vai retornar. E se não for legal, não vai retornar legal. Qual o problema disso? Vou levar mais tempo sofrendo. Interesse de quem não sofrer? Meu, né? Interesse de quem? Meu. Então é uma filosofia de vida. E com uma ciência. Muita gente não sabe. Ciência, desde que começou a ideia de ciência, nós temos hoje ciência, a ideia de laboratórios com microscópio, não sei o quê, mas a ciência sempre foi observacional. O que é uma ciência observacional? Eu, lá na Grécia, olhei, dia tal, olhei e vi aquela estrela. Um tempo depois, olhei e a estrela estava ali. Um tempo depois, a estrela sumiu e um ano depois, a estrela estava ali de novo. Ou seja, ou a Terra girou, ou as estrelas, né, a abóbora girou. E aí o grego olhou e falou, caramba, olha só, aquela estrela vira e mexe está ali. Então, alguma coisa está girando. Né? Tanto que a ideia de Copérnico não veio de Copérnico, é bem antes. Os gregos já sabiam que, mas para eles, né, a abóboda celeste girava, a Terra ficava parada. Né? Então, assim, é observar, observação e montagem de uma hipótese. E o Espiritismo foi criado assim. O que ele foi? 500
centros recebiam cartas pedindo explicações por diversas situações. E chegavam aquelas informações e Kardec o que fazia? Colocava um método científico chamado concordância da maioria. O que é a concordância da maioria? Se eu pego vocês todos, faço uma pergunta e cada um me responde, se essa resposta for mais ou menos parecida, do maior volume, qual é que tem a probabilidade de estar mais certa? Se tem 3 ou 4 que é completamente diferente, qual é a probabilidade dessa que todo mundo falou estar mais certa? É essa. E ele fez justamente isso. Mandava para tudo quanto é lugar um monte de pedidos de informação e recebia aquilo. Recebia, pegava a que mais representava aquela ideia e começou a botar num livrinho que virou o Livro dos Espíritos. Então, é um método científico que mostra uma realidade que não tem como medir, apesar de várias, na época de Kardec, vários experimentos foram feitos. Por não? Sem falar que foi incluído a escrever o que estava certo. Não, sim. Quando não estava certo, alguém batia na mesa lá. Isso, eu ia falar logo depois. Então, o que acontece? Ele pegou e escrevia aquilo. Aquilo, se tivesse concordante com o que ele já tinha visto antes, ele fazia uma nova pergunta. Ele falava, não, peraí, isso não concorda muito com o que está aqui atrás, não. Fazia nova pergunta, tanto quem já leu o Livro dos Espíritos já viu lá. Eu já cansei de te falar isso, mané, né? Sei lá. Tem várias vezes que os próprios espíritos dão uma lambada no Kardec. Tá, quem já leu sabe. Ô meu filho, acorda, já falei isso aí, né? Por quê? Porque ele, como cientista que ele era, ele falou, peraí, para mim ainda isso aí não fechou, vou fazer uma outra pergunta. Às vezes 100 perguntas depois, ele faz a mesma pergunta com outra cara, para poder ver se é igual o que ele coisou antes. Então, é uma ciência observacional, porque não tem como ainda, nossos equipamentos, não tem como medir o peso do espírito, o peso do perispírito, não temos isso ainda, né? Então, ele criou observações e usou o método científico chamado concordância da maioria. Quando ele fez isso, ele começou a demonstrar, não mais pela crença, aquele eu acredito que Deus existe, isso é uma crença. Eu não acredito que Deus existe. Às vezes eu falo isso, eu vou em algum lugar e falo, eu não acredito que Deus existe. Geralmente eu pergunto, quem acredita que Deus existe? Aí todo mundo levanta o braço. Eu falei, eu não acredito. Aí todo mundo fica assim, não, eu sei que Ele existe. E é simples. O homem, só para terminar aqui, o homem já descobriu que todos os sistemas complexos tendem para o caos. Lei humana já descobriu. Quanto mais complexo, mais um sistema tende para o caos. Ou seja, se eu tiro imagine aqui uma piscina de bolinha. Se você puxa uma bolinha, a bolinha que está em cima entra, as duas entram no coisa, 4, 6. Quando chega lá em cima, as 20 bolinhas mexem. Entenderam? Então assim, isso é caos. Você faz um pequeno movimento, grandes movimentos ocorrem. Alguém conhece aqui algum sistema mais complexo que o universo? Que eu conheça, não. E como é que esse trem não é um caos? Como é que não bate estrela com estrela? Como é que é? Tem que existir uma coisa, a gente pode chamar de energia, sei lá, Deus não é energia, mas alguma coisa que não deixa esse trem chamado universo virar um caos. Esse trem que não deixa virar um caos, a gente chama de Deus. É questão de dar nome. Mas agora, eu e vocês não acreditamos mais em Deus. A gente sabe que Ele existe, porque senão o universo era um rebu. Imagina, está ali há não sei quantos bilhões de anos, que vira e mexe uma estrela
morre, vira e mexe uma estrela nasce. Eventos, né? Como é que esse trem não é um caos? Com um monte de eventos no universo todo. Como é que é? Como me explica? Como? Né? A partir dessa constatação, que o homem já constatou, Deus, seja que forma a gente pense nele, uma energia, uma força, seja o que for, tem que existir alguma coisa que segure esse parangolé, porque senão não estavam, Deus nos acuda, e não é. Tudo no universo mostra estabilidade, tudo, e equilíbrio, tudo no universo mostra estabilidade e equilíbrio. Então, chegamos ao final com o Espiritismo, trazendo às nossas mentes informações que hoje nos auxiliam a entender o que Jesus falava, mas falava para pessoas que realmente não dava para falar. Pô, como é que eu vou falar de atração fluídica para os hebreus? Hoje, se eu falar, a gente fala, o Espiritismo fala de atração fluídica, de lei de causa e efeito, e a gente consegue entender. Então, não só a gente acredita, mas começa a acontecer, eu sei que se eu pensar mal, se eu me manter pensando situações ruins, eu estou gerando situações ruins para mim. Então não adianta eu ficar com raiva da minha vizinha que bota o som alto no talo e eu morro de raiva dela, porque o organismo que ficou com problema foi o meu organismo que aumentou a bilis, foi o meu organismo que o coração acelerou, foi o meu... Não adianta. Foi eu que gerei um monte de lixo, entenderam? Então agora eu consigo falar isso para vocês e todo mundo para e entende, porque nós estamos no momento de entender. E eu espero que todo mundo tenha entendido com essa história, né? Porque eu contei a historinha também, né? Contou essa historinha do povo hebreu até agora, e a gente entenda o motivo, porque Jesus falou, eu não vim destruir a lei, ele não veio destruir a lei divina, mas a lei mosaica que estava muito errada, por nós mesmos, que a interpretamos mal, ele bateu direto. E pela atenção, obrigado.